Isso. Manda lá pro grupo, amor. Que... Eles já começarem por lá, o link. Beleza. Graças e paz aos irmãos que chegaram aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Por favor. Amém. Já é 5h30? Exatamente. Bem, irmãos, então vamos orar ao Senhor, cumprimentar todos os irmãos que já chegaram aí, amém? Estão conosco online. Vamos orar ao Senhor, até para dar tempo para mais alguém chegar, e daí sim vamos dar andamento à pregação da palavra de Deus, amém? Espero que o momento de louvor e de oração na casa de vocês aí tenha sido uma bênção, amém? Que a gente não pode deixar isso nunca. Amém? De estarmos em contato com o Senhor, e até é sobre isso que a gente vai falar hoje. A questão não exatamente sobre como é que eu posso dizer, oração, sobre o louvor, mas necessariamente sobre oração. Amém? Vamos orar ao Senhor e então ler a palavra. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo. E podemos estar, Senhor, dessa maneira, Senhor, reunidos de maneira online, para compartilhar, Senhor, a pregação da Tua Santa Palavra. Querido e amado Deus, te agradeço, Senhor, por esse momento, te agradeço pela palavra que iremos pregar agora, te agradeço pelo momento de louvor e oração, Senhor, que estivemos aqui na minha casa. Em nome de Jesus, agradeço pelo esse mesmo momento na vida na casa dos irmãos. Que em nome de Jesus, Senhor, da mesma maneira que Teu Espírito Santo estava ali conosco, que continue agora com a gente. Senhor, meu Deus, nós pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua graça na minha vida, para pregar a tua palavra. Que em nome de Jesus Tu me dê o discernimento correto, a graça, a ousadia, a coragem, Senhor, a intrepidez para pregar aquilo que venha da Tua parte, em nome de Jesus. Da mesma maneira, oro, Senhor, pelos irmãos, Senhor, que estarão assistindo, Senhor, esta pregação, Senhor, agora. Te peço, Senhor, que todas as dificuldades, Senhor, que tenham dentro da nossa casa, como é que eu posso dizer, Senhor, aquilo que possa nos atrapalhar, querer tirar o nosso foco, Senhor Jesus, que em Teu santo nome, Senhor, a gente possa conseguir botar de lado, e pedimos também para que o Teu Espírito Santo nos dê um momento de paz, Senhor, agora dentro da nossa casa, Senhor, que não venha ser o barulho da rua, as preocupações das contas, a preocupação do dia a dia, do amanhã, dos filhos, do problema de família, que não seja isso, Senhor, que venha tirar-nos do foco, Senhor, que agora é de ouvir a Tua Santa Palavra. Que em nome de Jesus, Senhor, a gente possa estar organizando esse momento para o culto. Amém. Pois é isso que nós temos no momento, Senhor, e isso é o momento do culto. Amém. Não somente a parte de que a gente orou, louvou a Ti, mas como agora estaremos ouvindo a pregação do Teu Evangelho. Eu te agradeço por essa ferramenta, que dessa forma nós não somos impedidos de levarmos a Tua mensagem, podemos não estar juntos fisicamente, mas estamos juntos, Senhor, pela propagação do Teu Evangelho, na compartilhação de ideias. Então eu te dou graça, Senhor, por essa ferramenta. Que em nome de Jesus, Senhor, seja agora um momento, Senhor, de paz, de alegria, de refrigério, de aprendizado da Tua palavra, Senhor, de aprendizado da Tua natureza. Em nome de Jesus é o que eu oro, te pedindo e te agradecendo. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Glórias a Deus. Pergunta para todo mundo Amém. se está conseguindo assistir. Perguntar aos irmãos aí, nos digam se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Amém. E vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 29. Amém? Antes da gente ler os versículos, no versículo 12 e 13 que a gente vai ler, no capítulo 29 de Jeremias, o contexto aqui de Jeremias
era Deus usando Jeremias para falar para o povo de Deus que uma coisa muito ruim estava por vir, que o povo seria cativo na Babilônia, que a Babilônia iria invadir Israel, ia derrubar tudo, ia destruir o templo e o povo seria cativo, seria levado para a Babilônia para ficar cativo durante 70 anos. E antes de acontecer tudo isso, Jeremias não somente preparava o povo para ir para lá, do tipo, vocês estão sendo condenados para aquilo que vocês estão fazendo de errado e vocês vão ir para lá, mas Deus também vai tirar vocês de lá. Então, da mesma forma que Isaías era usado por Deus para preparar o povo para ir, ele preparava o povo também para voltar 70 anos depois. E neste preparo para voltar, Isaías, eu estou falando Isaías, mas eu acho que eu falei Isaías, né? Perdão, Jeremias escreveu isso por intermédio do Espírito Santo no versículo 12 e 13. Diz assim: então me invocareis. Me invocar, e invocar é o quê? É chamar para dentro. Amém? Na origem da palavra invocar é chamar para dentro. E ireis. Invocareis e ireis. E orareis a mim e eu vos ouvirei. Para a gente ir, para a gente fazer qualquer coisa no nome de Deus, nós temos que invocá-lo. Nós temos que clamar a Ele: Senhor, olha para mim nesse momento. Em nome de Jesus, atenta para o meu pedido. Venha para dentro do meu coração. Daí eu posso ir. E ireis. Daí eu posso ir. E orareis a mim. Então é até louco, né? A gente logo entende que invocar é orar. Eu até acredito que seja. Mas precisa necessariamente o invocar, o chamar para dentro, para assim orar. Para assim poder orar ao Senhor. E daí, depois que a gente fazer isso, Ele nos ouvirá. É o que diz no versículo 12. E eu vos ouvirei. Daí diz no 13, que eu acredito que é uma repetição do 12 em outras palavras. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Por que achar o Senhor? Porque o povo estava perdido. Não era Deus que estava perdido, mas era o povo que estava distante do Senhor. Amém? O povo estava distante do Senhor e esse povo precisava achar o Senhor novamente. E como é que eles iam achar o Senhor? Lendo a palavra de Deus? Pegando a Torá e lendo? Pegando o livro de Isaías e lendo? Pode ser também, mas não é o que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui que a maneira para eles acharem o Senhor era por meio da oração. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, irmãos. Sobre oração. Amém? Por causa que tem muita gente que diz: eu sou nascido de novo, eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura, mas não tem a vida mínima de oração. Está perdido. Amém? Não tem a praticidade de conversar com o Senhor, não tem a praticidade de chamar o Senhor para dentro, de orar ao Senhor, de achá-lo. A gente acha quando a gente ora, a gente acha quando a gente invoca para dentro, quando a gente ora. Daí nós achamos o Senhor. Caso contrário, não achamos. E daí, Henrique, mas não acho o Senhor, eu não conheço o Senhor pela sua palavra. Sim, nós conhecemos o Senhor pela sua palavra. A palavra é a nossa base de fé, mas a oração é o relacionamento. Amém? Tu pode ser uma pessoa que entende, vamos dizer assim, tu entende de carro. Tu entende de carro porque tu leu, tu estudou, né? Tu entende do motor de carro, como funciona, né, o motor, as peças, bababá. Tu entende. Mas tu vai ser bom naquilo dali, não somente por saber, conhecer, ler. Tu vai ser bom naquilo dali quando tu praticar. Quando tu for botar a mão no motor, quando tu sujar tuas mãos de graxa, quando tu pegar, ver como é que funciona a peça ali, daí tu vai ver, pô, isso aqui é diferente da maneira que eu pensava que era quando eu li no livro. Vocês estão entendendo? Então, a praticidade de mexer no motor, ela é a conclusão da leitura do manual e dos livros que ensinavam a tu mexer no motor do carro.
e no carro em geral. Então, irmãos, a oração é a conclusão da praticidade da palavra de Deus. Porque daí eu não estarei somente obedecendo mandamentos, eu não estarei não mentindo porque a palavra diz para eu não mentir. Eu não estarei cobiçando a mulher do próximo somente porque a palavra me diz para não cobiçar. Eu estarei fazendo tudo isso porque eu li, eu entendi e eu tenho um relacionamento com esse cara que me mandou. Eu tenho um relacionamento com o autor desse livro. Eu tenho um relacionamento com o Deus da minha vida, com aquele que criou, que me deu um sopro de vida, que criou os céus e a terra. Amém? Então, aqui a gente vê que o princípio da oração não era eles saírem da Babilônia. O princípio da oração não era eles serem salvos daquele cativeiro de 70 anos. E o princípio não são as bênçãos, mas o princípio da oração é o relacionamento com Deus. É conhecer a Deus. Como é que eu posso dizer? Experimentar Deus. Porque uma pessoa tem como receber um dom, alguma coisa maravilhosa, extraordinária, milagrosa da parte de Deus, se essa pessoa não ter uma vida de oração, se a pessoa só ficar cuidando, somente lendo, só conhecendo a letra, a regra, e não ter a vida de oração, o que ela vai ser? Uma vez eu estava vendo o pastor Eber, do programa Vejam Só, e ele estava tecendo, ele é da presbiteriana, e ele estava tecendo críticas à igreja dele, a presbiteriana, que ele estava dizendo que tu marca um dia da semana para fazer uma reunião de oração, vai 2, 3 irmãos da igreja. Daí ele falou, mas tu fala isso na Assembleia de Deus, tu fala isso numa igreja pentecostal que tem o costume dos dons espirituais, acreditarem e buscarem por isso. Tu fala numa reunião de oração, vai 70, 75, 80% da igreja vai estar naquele dia, no meio da semana, para aquele culto de oração, reunido, buscando, louvando, clamando, buscando, achando o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque essas igrejas já têm a prática da oração, porque eles acreditam nos dons e eles buscam por estes. E eles entendem que para alcançar esses dons, não é somente lendo a palavra, é lendo e praticando. E uma das práticas que a palavra de Deus nos induz, não é somente os mandamentos do Senhor Jesus, mas uma das práticas mais importantes é orar ao Senhor Jesus, é ter um relacionamento com Ele. Pois o cara trovou a namoradinha, trovou a guriazinha, né? A adolescente ali, né? No tempo de namoro, para começar a namorar. Eles começaram a namorar, aquela coisa mais querida, o cara tá sempre lá, né? Falando um monte de coisa bonita. Daí o cara consegue casar com ela, ainda falando um monte de coisa bonita. Daí os primeiros anos é aquela maravilha. Quando vê, o cara não elogia mais a esposa, não conversa mais com ela, não pergunta mais como foi o dia dela. E, irmãos, louvar, adorar é exatamente isso, é elogiar ao Senhor. Então quando a gente ora, a gente faz e conversa com o Senhor, a gente faz o que a gente faz com o nosso cônjuge. A gente pergunta como foi o dia, a gente elogia, a gente se preocupa. E da mesma forma, irmãos, orar é isso, a gente elogia. A gente não se preocupa, né, com o Senhor, porque a gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas a gente tem um relacionamento, a gente fala com Ele, a gente tem a praticidade de estar na presença do Senhor. A Bíblia fala na presença do Senhor. Eu posso sentir a presença do Senhor lendo a palavra, pelo Espírito Santo querendo trabalhar na minha vida, mas para ter a verdadeira praticidade disso, é somente o buscando, é orando a Ele. E, irmãos, a gente vai ler agora um texto em Atos, que se não fosse o poder da oração, não tinha acontecido o que a gente vai ler. Amém? A gente vai entender, então, quanto
a oração é importante na vida do crente e enquanto um crente que não ora é doente, enquanto um crente que não ora está praticamente falido. Amém? Irmãos, eu perguntei se estava bom o áudio, mas eu tô com o celular invertido e eu não sei se tem isso a ver, não está aparecendo nenhuma mensagem, nenhum cumprimento de vocês, não sei se vocês escreveram. Quando tá invertido não aparece mesmo. Mas consegue ler para mim? Tá todo mundo falou que tá bom? Interagindo aqui. Está bom? Tá bom? Paz a Tá. todos. Beleza, então. Vamos então para Atos capítulo 12. E a imagem tá bem boa. Atos, o livro de Lucas, né? A continuação do Evangelho de Lucas, é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui, então. Amém? Eu vou compartilhar no teu Facebook também. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Então ele pegou alguns da igreja para maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu no dia dos pães asmos. Isto agradou aos judeus. Será que necessariamente isso é uma regra de que levar cristãos para a morte é uma coisa que agrada somente a judeus? Respostas para isso, em João capítulo 1, no versículo 10, diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E em Mateus capítulo 24, no versículo 9, nos diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, vos matarão e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então essa alegria, esse agrado de matar cristãos não era uma característica dos judeus. Aqui é uma característica das nações, de entregar cristãos à morte. Daí tu pode falar: Henrique, mas eu não vejo essa concordância aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente tem uma formação católica, evangélica, a maioria das pessoas já tem uma relação com a palavra de Deus, com a Bíblia, então para eles é uma afronta matarem cristãos. Amém? Mas vamos para países que são pós-cristãos, tipo na Europa, onde o ateísmo já é grande, já está maior que o número de cristãos, e dizem que isso é um símbolo de progresso, é um símbolo de sabedoria, igualdade, né? Oi? Igualdade. De quê? Igualdade. De igualdade, né? Nesses países já estão criando leis que vão calar a boca do cristianismo. Tipo, eu não sei se... eu sei que é fato que queriam criar uma lei para isso, mas não sei se ela se concretizou. E na Inglaterra queriam criar uma lei de proibir falar em espaço público. Então, somente dentro das igrejas cristãs e somente dentro das casas de cristãos, declarar, tipo, seria proibido de falar na rua, proibido de falar na TV, proibido de falar na rádio que Jesus é Deus. Seria proibido. Por quê? Porque isso ofende aos muçulmanos. Então, a quem já está distante da palavra de Deus, quem já não tem uma cultura dessa forma, uma cultura cristã, eles odeiam o cristianismo. Vocês podem ver que eles não têm a mesma raiva contra o espiritismo, né? Contra o budismo, e sim contra o cristianismo. Que nem uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, né, que ela tem um ideal comunista, né, eu acho que praticamente bem radical, e ela estava falando sobre a morte de alguns budistas na China, que o governo comunista matou alguns budistas que estavam fazendo protesto contra o governo. Eles atearam fogo, né? Não lembro se atearam fogo ou mataram na bala esse grupo de budistas. Daí ela falando para mim: esse tipo de comunismo não me representa. Quando vai matar pessoas inocentes dessa forma.
Mas ela falou isso, defendeu, né, e criticou por eles matarem budistas. Mas em todo o país comunista tem história de prisão, de censura, de assassinatos, né, da morte de cristãos. Isso eles não falam nada. Isso é detalhe. Isso aí, a gente tem que, para fazer uma homenagem, tem que quebrar alguns ovos. Na guerra não tem como não ter perdas, né? Eles dão esse tipo de migué. Por quê? Porque é cristão. Porque o cristianismo é odiado pelo mundo. Por isso que agradou aos judeus matarem os cristãos naquela época, e é por isso que agrada ao mundo quando a voz de cristãos são mortos nos dias de hoje, a voz de cristãos são caladas nos dias de hoje, se preciso for, que eles sejam calados para sempre no seu plano físico. Amém? Então Herodes, num jogo político, viu que matar os cristãos era boa para a sua fama. Por isso ele foi logo no líder, que diz aqui, vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e isso também nos dias dos pães asmos. Então Pedro era o maior referencial ali dos apóstolos, porque era um nome mais conhecido quando estava com Jesus, amém? Era o mais teimoso, era aquele que andava com a espada, que cortou a orelha do soldado mau, coisa e tal. Então era um referencial ali dos apóstolos. Então vou direto ao líder, vou direto ao cara que é mais conhecido. Vamos prender esse tal de Pedro. Versículo 4. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 grupos de 4 soldados dá quanto? Dá 16 guardas. Fico pensando, 16 guardas para prenderem Pedro. Será que Pedro era tão perigoso assim, né? Então, soldados guardavam Pedro e era quase impossível de alguém salvar ou escapar, né? Escapar por conta. Por quê? Porque eram 16 soldados guardando o Pedro. Irmãos, digam se não tem uma música ruim ouvindo aí, porque tá vendo da rua aqui, não sei se é no rádio, é do boteco. Então avisem aí se tiver. Aí a gente fecha a janela aqui. Amor, fecha o vidro, por favor. Fecha só o vidro. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o versículo 5. Então Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, Pedro foi guardado na prisão por 16 homens. Era praticamente impossível de soltarem ele, de fazer um resgate ou dele mesmo fugir. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro estava preso por 16 guardas. Era praticamente impossível dele ser liberto. Mas a igreja, amém? A igreja do Senhor, a noiva, a representante de Deus na terra, os embaixadores de Cristo na terra, faziam contínua oração. O que é contínua? Como a gente pode dizer no contínuo? É um amor incessante, um amor intenso, incessantemente, né? De maneira sem parar eles faziam essa oração a Deus. E mesmo tudo dizendo que não. Porque tudo dizia que não, que Pedro iria ser solto. Se olhar para aquela situação, Pedro vai ser morto amanhã de manhã, não tem o que fazer. Pedro vai ser morto, tem 16 guardas, já era. Então mesmo quando tudo diz que não, devemos orar pelas coisas impossíveis. Pois, se eu não me engano, em Lucas capítulo 10, não vou lembrar o versículo, diz assim, que as coisas que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Amém? Então, Deus sabe o que queremos, mas Ele quer nos ouvir. Então, eles poderiam pegar e falar, não, Deus sabe que a gente quer que Pedro seja solto, que a gente não quer que Pedro seja morto. Vamos só, Deus, liberta ele, não sei o quê. Deus sabe disso, mas Ele quer nos ouvir. Por quê? Irmãos, Deus sabe a tua oração, sabe o que tu vai falar antes de tu abrir a boca. Mas, se tu não abre a boca, é porque Deus sabia que tu não ia abrir. Porque Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que vai acontecer. Por isso a Bíblia fala que Ele sabe aquilo
que tu vai orar antes da tua boca falar. Por quê? Porque tu vai falar. Se tu não ora porque tu pensa, Deus sabe o que eu quero, é porque tu nunca iria falar. Amém? É uma questão de viagem no tempo. Deus sabe o futuro. Ele sabe o que tu vai falar porque tu vai falar. Se tu não falar e tu não orou, é porque em nenhuma realidade, nenhuma terra paralela, tu nunca falou. Deus sabe o que tu quer, mas Deus sabe que tu nunca iria pedir, nunca iria falar, nunca iria interceder por Pedro. E por que Deus precisaria se preocupar se a igreja não se preocupa? Não é? Por que Deus precisa se preocupar com o teu problema se tu não se preocupa? Por que Deus precisa se preocupar com o teu casamento se tu não se preocupa? Por que Deus precisa se preocupar de como anda a pandemia no mundo se a igreja não se preocupa? Mas Deus sabe que a gente quer que mude. Essa intenção está lá no fundo do teu coração. Mas tu expressar, colocar para fora, falar, orar, chamar o Senhor, invocar Ele para dentro, para depois falar a Ele, não acontece. Mas Deus não sabe o que eu quero? Deus sabe o que tu quer. Mas Deus sabe que tu não vai falar. Porque tu não falou. Se tu não falou, é porque em nenhuma realidade alternativa tu iria falar. Amém? Então Deus sabe o que queremos, mas Ele quer nos ouvir. Vamos para descrever um pouco sobre esse versículo 5, que nos diz tanta coisa. Diz tanta coisa que eu tive que escrever. Mas a igreja. Então, mesmo com Tiago sendo morto há pouco tempo, eles não cessaram de orar por milagres, como a soltura de Pedro. Então, aquela situação que, Tiago foi morto, Pedro vai ser, já era, acabou, caiu a casa. Mas não, eles continuaram. Até Pedro morrer, nós não vamos parar de orar, vamos continuar intercedendo por Pedro e vamos orar pela soltura de Pedro. Mesmo que tudo diga não, devemos orar pelas coisas impossíveis. Amém? Daí a gente pode perguntar, mas quando o negócio está certo que vai dar errado, Henrique? Quando é certo? Que não tem o que fazer, eu pulei de um prédio, eu estou caindo. Eu sei que eu vou me esborrachar no chão, eu vou pedir para Deus fazer que eu saia voando. Irmãos, não foi basicamente o que aconteceu com Pedro. Ele sabia que se pulasse na água ele ia afundar, mas ele disse, Senhor, se tu permite eu ir ter contigo, pode vir, Pedro. E ele pegou e andou sobre as águas. Então, não é impossível de tu tá caindo, tu pedir, Senhor, me salva, e tu sair voando. Amém? Ontem, a gente estava vendo um filme de terror, chama O Apóstolo. Eu não quero falar o nome do filme para não dar spoiler, agora eu vou ter que dar spoiler. Que o personagem principal, ele era ateu e ele tinha uma marca de uma cicatriz de cruz terrível nas costas. E daí dá um flashback, ele contando de como é que ele adquiriu aquilo, que ele foi fazer missão na China. E os budistas, todos queridos lá, bem capaz que eu quero esse cristianismo aqui, vamos calar a boca desse cara. Então queimaram a igreja, não dá a se entender se ele era pastor ou padre, beleza? Mas ele pegava, a igreja estava queimada, eles iam puxar ele pelos dois braços, estavam puxando pelos dois braços para pegar o ferro quente e marcarem as costas dele com uma cruz. E o que a mão dele estava estendida dessa forma, o que ele tentava fazer? Ele puxava com aquela corda, botava as mãos e dizia, por favor, Deus, interfere. Faz a tua intervenção divina aqui. Eu clamo pela tua intervenção divina. Irmãos, a intervenção divina ali não aconteceu. Mas quantas vezes a gente sabe que acontece? Ano passado, ou ano retrasado, por um vídeo de uma câmera de segurança, filmou umas irmãs, provavelmente da Assembleia de Deus, voltando para casa. Quando ia entrar dentro de casa, o que aconteceu? Veio um bandido assaltando lá, querendo levar, e elas brigaram meio pela bolsa, se eu não me engano, elas brigaram pela bolsa, e o cara ameaçou elas com a arma, as irmãs começaram a orar, e o cara disparava, apertava a porcaria daquela arma, aquele gatilho, e não saiu nenhuma bala, e as irmãs orando ali para que Deus poupasse, ele aqui, tentando atirar nas mulheres, e olhava para aquilo ali, quando ele viu que não ia funcionar, ele largou correndo. Então, irmãos, está aí na internet, rolou acho que em 2013, 2014, de um carro que atropelou uma criança, atropelou a avó e a criança. A avó bateu nela longe e a criança passou com o carro por cima da cabeça. Tem o carro passando, a roda passando por cima da cabeça da criança, e a criança levantou e foi pegar ver como é que a avó estava. E o guri não ficou com nada na cabeça.
Irmãos, o que a gente vai dizer? Os caras, os especialistas falando no jornal, não, realmente alguma coisa aconteceu ali, por causa que pelo peso do carro e pela velocidade que ele ia, né, era para a cabeça dele ter estourado. E não aconteceu por quê? Porque Deus interferiu. Amém? Então Deus interfere nas coisas impossíveis. Por que ele interferiu nisso e não interferiu em tantas outras coisas que aconteceram? Eu não sei. E isso não é impossível aos olhos do Deus do cristianismo, porque a gente vê aqui no Deus do cristianismo, na Bíblia, Deus interferindo em algumas vidas e em outras não, então não é impossível. Não, essa não é a conclusão de que Deus não existe, que Deus não trabalha, porque ele ajudou ajudou essa criancinha e não ajudou a outra criancinha. Na Bíblia também tem situações em que Deus vai ajudar um certo cidadão e não vai ajudar o outro. Amém? Isso não é aquilo que eu digo como testemunho da existência de Deus, não é inconclusivo e contraditório com os milagres da Bíblia. Aconteciam da mesma maneira aqui na Bíblia, como acontece nos dias de hoje. Amém? Então, não vem com esse papo aí de ateuzinho militante. Amém? Então, mas vamos lá. Quando o negócio está certo que vai dar errado, que é impossível, que eu sei que nós tudo vamos se ferrar. A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó: andamos por fé e não por vista. Deu? Quando tá certo, Henrique, Pedro vai morrer, ele vai ser decapitado, o que vamos fazer? Vamos parar de orar, tá certo, vai dar errado. Não, andamos por fé e não por vista. Se é certo que eu vou tomar um tiro, estou sendo assaltado, eu vou tomar um tiro, o que eu faço? Eu falo, agora Deus, eu te entrego o meu espírito, porque eu sei que agora eu vou tomar um tiro. Não, eu não ando por fé. Eu ando por fé e não por vista. Eu vou orar, Deus me poupa, Deus me guarda. Se eu tomar o tiro, eu vou para o céu. Se eu não tomar o tiro, é para a glória de Deus, para chegar na casa de todo o mundo que Deus trabalha até os dias de hoje. Amém? Amém? Mas vamos lá, continuar então. A oração foi contínua. Em outra tradução diz que faziam intensa oração. Então, irmãos, uma oração, aquela oração de comunhão, de praticidade, de... como é que a palavra que eu estava falando no começo? Não era de comunhão, de relacionamento com Deus, ela é intensa, ela não é casual. Amém? Ela é intensa. Senhor, interfere na minha história. Senhor, interfere na história de Pedro. Deus, poupa Pedro, tira Pedro daquela cadeia. Senhor, muda a história do nosso país. Senhor, muda a história da minha família, muda a história do meu filho, da minha filha, do meu casamento. Senhor, muda a história do mundo como está. Pelo amor do teu nome, faça alguma coisa. Nos poupa dessa pandemia. Não pode ser casual, tem que ser intensa. Tem que ser com garra. Não... Ai, Deus, a pessoa, minha mãe, a pessoa, meu pai, deu emprego. Não precisa ser um emprego muito bom, pode ser só um pouquinho lá pro irmãozinho da igreja. Pode ser só para ele ganhar uns 20 pila por semana, só para ele pagar por um pão. Não. Tem que orar com intensidade. Eu lembro uma vez, o pastor Israel, da Assembleia de Deus de Manaus, ele dando um testemunho disso daí, diz que uma irmã chegou para ele e ela falou, pastor, ela lá em Manaus, lá no Amazonas, né? Pastor, eu queria que tu orasse para que eu saísse do aluguel, para que eu tivesse a minha própria casa. Daí o pastor, tá bom, vamos orar então para Deus te dar uma casa bem boa. Deus te dar uma casa bem boa. Daí ela pegou e falou, não, pastor, não tem toda essa pretensão, não precisa ser uma casa bem boa. Pode ser uma casinha com as palafitas lá na beira do rio e coisa e tal, né? Só para eu não pagar meu aluguel e ter minha casinha. Daí o pastor, não, mas tu tem que pensar mais alto, vamos orar para algo melhor. Não, pastor, não precisa disso, não vamos incomodar Deus, vamos fazer tudo direitinho. Tá bom, então. E o pastor Israel orou, Senhor, dê uma casinha na medida em que a irmã está pedindo, abençoa ela para que ela saia do aluguel e abençoa ela com a casinha na medida que ela está pedindo, porque é o que ela quer. Em teu nome, amém. Ela realmente parou de pagar aluguel e foi exatamente para a casinha com as palafitas na beira do rio. Se ela tivesse orado, né? Não de maneira casual, mas intensa, Senhor, me abençoa pela tua misericórdia, eu não mereço nada, mas se tu quiseres, pela tua infinita misericórdia, me agracia com uma casa boa para os meus filhos. Deus provavelmente ia dar. Amém? Contínua oração.
faziam contínua oração. O que é a contínua? É incessante, é não desistir. Não é porque agora deu errado que eu vou parar de orar. Eu vou continuar fazendo essa oração. Amém? Outra coisa importante que precisa ter na oração é Deus. Ué? Como assim? Precisa ter Deus. Irmãos, quantos que fazem uma oração decorada? Amém? Por que Jesus falou que Deus não gosta de palavras repetidas? Porque no momento que tu está fazendo palavras repetidas, tu pode estar orando um Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, blá, 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 né? Pode estar fazendo essa oração direitinha. Tu pode estar pensando nas tuas contas. Tu pode estar pensando naquela menina que tu quer trovar. Tu pode estar pensando que droga, amanhã é segunda-feira. Ou quando tu tá orando pra Deus perdoar Satanás. Então, Deus abençoe meus pecados. Então, tu tá fazendo uma oração a Deus sem Deus. Irmãos, daí tu pode dizer, Henrique, mas nós somos protestantes, somos evangélicos, nós não rezamos, nós não oramos o Pai Nosso. Mas, irmão, tu deve ter a tua oração decorada. Eu quantas vezes me policio que quando eu vou dormir de noite, às vezes... Vou dormir de noite, né? A gente dorme de dia também, de vez em quando, né? Quando eu vou dormir, vou fazer oração com a minha família, de vez em quando a oração meio repetida. Opa, peraí, deixa eu falar outra coisa com Deus, deixa eu mudar isso daí. Ou então na hora do alimento, a hora é sempre a mesma coisa, fica aquela coisa mecânica. Quando eu ver, eu vou estar pensando, eu estou orando porque eu tenho que orar. Eu não vou estar pensando, eu tenho que orar porque eu tenho que agradecer a Deus. Falar com Ele. Então, uma coisa importante que tem que ter na oração é Deus, um contato genuíno com Ele, tu acreditar que Ele está ali contigo. A oração Amém? do Pai Nosso, até a oração do Pai Nosso é uma oração muito abençoada. Exatamente. E ela é muito difícil de se cumprir. Porque como é que a gente vai dizer todos os dias, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo? Né? E ali na oração do Pai Nosso, não é que tem que ser daquele jeito, é que ali tem tudo que tem que ter numa oração. Jesus que ensinou, né? Até poderia pegar e falar sobre aquilo, né? Mas não foi, eu não separei aqui. Pode ficar para um outro dia. Irmãos, como eu disse, né? Tem que ter Deus. E outra coisa, tem que ser específica. A oração tem que ser específica e não vaga. Note como ele fala aqui, ó. Fazia contínua oração por ele, a Deus. Fazia contínua oração por Pedro. Amém? Porque o problema ali era com Pedro. Quem necessitava de ajuda era Pedro. Então, eles faziam uma oração específica e não vaga por Pedro. Amém? Em Tiago, no capítulo 4, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Deixa eu abrir Tiago aqui. No capítulo 4, no versículo 2, diz: cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então aqui fala de alguém que pede mal para gastar em vossos prazeres. Então a gente pode pedir mal uma oração, pode orar de maneira mal, porque eu não estou sendo específico, mas estou sendo vago na minha oração. E no momento que eu estou sendo vago, eu começo a orar assim: Senhor, abençoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, perdoa Satanás. Senhor, Deus, fica com Deus, né? Essa semana eu estava ouvindo uma pregação do pastor Pipe lá do Gólgota, né? E ele falando que uma vez estava numa reunião de oração, numa vigília, se não me engano, né? E uma irmã estava aqui orando: Senhor, abençoa os irmãos, os missionários lá na África, abençoa a nossa congregação. Senhor, abençoa o Tom Cruise. O quê? Só o Tom Cruise dela. Ai, eu sei, acho que eu tô com sono, não sei o quê. Então, irmãos, nossa oração tem que ser específica e não vaga. Amém? Para que a gente não... Pode orar pelo Tom Cruise, né? Ele precisa de salvação, né? Lunático, né? Oi? Ele é lunático. É lunático, né? Quem lembra da entrevista dele lá na Oprah, que ela tava bem louco lá, né? O cara da Cientologia, precisa de Jesus na vida dele. Pode orar pelo Tom Cruise, mas tem que ser específico pelo Tom Cruise, não? Orar: Senhor, abençoa os missionários na África, abençoa o Tom Cruise. Tá bom? Não, né? Então, vamos lá. E a oração também tem que ser... Cadê? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Quando os símbolos da igreja, igreja quer dizer eclésia, né? Quer dizer assembleia, amém? Assembleia o que é? Um monte de pessoas, é a comunidade, amém? Então, a oração, muitas vezes, Jesus fala sobre a oração individual. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ele em secreto. Essa é importante, essa é a nossa comunhão com o Senhor. Mas também tem aquela oração que o povo de Deus fazia, que tem que ser comunitária, em comunhão junto com a igreja e para a glória de Deus. O que seria uma oração para a glória de Deus? Irmãos, uma oração para a glória de Deus, uma oração que não é para a glória de Deus, é uma oração que tu pede só para os teus deleites, tu pede porque tu quer e tu não se preocupa em pensar se Deus realmente vai ser glorificado com aquilo, ou se é da vontade dele, ou se vai agradar ao Senhor. Amém? Então, tem que ser comunitária, em comunhão junto com a igreja e para a glória de Deus. Uma oração para a glória de Deus é o que está em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Tem um versículo parecido com isso que está... Perdão, perdi aqui de vez onde é que está, mas tem um versículo parecido com esse que diz: pedis tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Mais ou menos assim. Mas em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Então, nós temos que orar pedindo segundo a vontade do Senhor. Henrique, mas eu não sei se isso que eu estou pedindo é da vontade do Senhor. Então, na tua oração, tu peça: Senhor, eu quero um emprego melhor, para receber melhor, se for da tua vontade. Se isso glorificar o teu nome, eu peço, Deus, que tu me abençoa, se for da tua vontade. Como é a oração para todos os enfermos que a gente orou até hoje na igreja. A gente sempre orou assim: Senhor, se for da tua vontade, cura o câncer. Senhor, se for da tua vontade, cura o tumor, cura a gripe, cura seja lá o que for, se for da vontade de Deus. Amém? Então Deus concede tudo o que pedimos segundo a sua vontade. Tem que ser o que ele quer. Amém? Ele não responderá algo que não esteja de acordo com a sua vontade divina. Na verdade, eu escrevi isso, né? Que ele não responderá algo que não esteja de acordo com a sua vontade divina, mas tem muitas vezes que Deus, ele não quer responder uma oração e ele diz: não, eu não vou dar isso para vocês. E daí, de tanto incomodarem, ele dá só para mostrar para o povo de como era melhor terem ouvido ele primeiramente e não terem continuado pedindo. Um exemplo disso é quando eles estavam pedindo por um rei. O povo de Israel estava pedindo: Senhor, nós queremos um rei, nós queremos um rei, não sei o que. Todas as nações têm rei, por que Israel não tem? Nós queremos um rei também. Né? E daí Deus respondia: não, eu sou o rei de vocês, vocês não precisam estar que nem as outras nações, eu sou o monarca de vocês, eu sou o rei de Israel, vocês não precisam de alguém representando. Não, isso não serve para nós queremos um rei. Tá bom, eu vou dar um rei para vocês. E deu Saul. Saul foi escolhido por Deus, no começo diz que ele era até cheio do Espírito Santo, foi até usado em profecia, mas o que se virou depois? Num endemoniado, né? Que era um egoísta, um egocêntrico, que vivia somente para si, que o seu Deus era o seu ventre, era o seu reinado e não Deus. A ponto que Deus teve que tirar o reinado dele e passar para aquele que era melhor do que ele. Era o que Deus falou sobre Davi, que era segundo o coração de Deus. Amém? Então, eu acredito que também tudo não foge do... Eu acredito, nada foge do controle de Deus. Deus sabia qual seria o resultado daquilo dali. Dele negar, e daí depois dele negar aquele pedido, e depois dele, tá bom, eu vou dar o rei. Deus sabia de tudo. Mas aquilo ali aconteceu para mostrar que muitas vezes é melhor escutar os nãos de Deus, baixar a cabecinha, né, e se contentar com aquilo que temos e alcançamos. Amém? Glórias a Deus. Tomara que todo mundo esteja acompanhando, entendendo aí. Então, observação, mesmo em momentos que não entendemos, devemos orar por um milagre. Vamos para o versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados.
ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Irmãos, se coloca aí no lugar de Pedro. Só que imagina que tu tá na cadeia, né? E que amanhã de manhã ou à tarde tu vai para cadeira elétrica, tu vai para forca, tu vai para injeção letal, tu vai morrer. Tu vai morrer, não tem mais o que fazer pela tua vida. Tu conseguiria dormir? Eu fico me colocando no lugar de Pedro. Isso é ruim de eu conseguir dormir. Na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo. Irmãos, tem uma situação que fala dos apóstolos no Getsemane, que eles estavam dormindo de tristeza. Né? A tristeza era tão profunda que eles só dormiam. E muitos de nós, né, eu já falei isso na igreja, perguntei quem já passou por isso, muitos já passaram por essa situação de, tá tão triste com a vida que eu só quero dormir, né? Dormir de tristeza. Amém? Mas aqui não fala que Pedro estava dormindo de tristeza, fala que ele estava dormindo. Era um sono aparentemente normal. Pelo menos é o que parece que o texto está nos dizendo. Amém? Então, às vezes, nos sentimos presos, vigiados, em total desânimo para orar. Eu estaria nessa situação aqui com Pedro. Vou morrer? Não. Sabendo que eu vou morrer, pelo menos eu não estaria eu estaria em desânimo, estaria triste, mas eu não estaria sem orar. Eu estaria orando continuamente. Senhor, me poupa, ou Senhor, me perdoa todos os meus pecados, né? Para ir para o céu. Recebe o Espírito, né? Isso é desse jeito, né? Então, às vezes nós nos sentimos presos e vigiados, em total desânimo para orar. Mas devemos assustar o nosso opressor com a nossa fé por meio da oração. Então, a maneira melhor de dar um susto no capeta, a gente se manter em pé. Teve uma vez que, quando a gente morava lá no sítio ainda, em que eu acho que eu estava voltando de um curso que eu fazia na noite, né? E estava voltando, era umas 9, 10 horas da noite. Daí meu irmão e mais um amigo, eles sabiam exatamente a hora que eu voltava, né? E lá no sítio só mato. Daí o meu irmão pegou e se escondeu, meu irmão mais novo, né? Se escondeu dentro do mato. Na hora que eu desci do ônibus, ele pulou aquele mato, me assustando. E eu aqui, bem durinho, né? Olhando pra ele. Porque eu meio que esperava, sabe? Por quê? Porque ele sempre, de vez em quando, ia me esperar e coisa e tal, né? E ele fez um susto. E eu fiquei assim pra ele, por que tu não te assusta? Parece louco? Como que não se assustou? Tá louco? Quietinho aqui no mato, não sei o quê. Me assustei contigo se assustando. Claro que ele falou isso de brincadeira, né? Mas é isso. Ele se assustou tentando me assustar. Que a gente, então, quando o diabo venha tentar oprimir a nossa vida, dar a jogada contra, que a gente assuste ele nos mantendo calmos e serenos e orando. Amém? Tipo, diabo, tu não me atinge. Eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que tu, capeta. Eu não vou abaixar minha cabeça. Eu não vou me assustar com isso que tu pode fazer. Podemos até no começo assim, dar uma baladinha. Não, mas espera aí. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Então aqui provavelmente Pedro já devia ter orado, né? E mesmo sabendo que no outro dia ele seria morto, ele dormiu. Por quê? Porque ele estava em paz com o seu Deus. Provavelmente ele orou e ele assustava o seu inimigo. Provavelmente, isso não está no texto. Assustava o diabo com a sua calma. Amém? Mediante essa situação, ali ele não temia. Ele esperava em Deus e se ele morresse, seria lucro. Amém? São palavras de Paulo, mas é mesmo Paulo que escreveu isso, escreveu pelo Espírito Santo. Então era o que testificava no coração de Pedro. Também era lucro para Pedro morrer. Amém? Daí eu coloquei uma observação aqui. Provavelmente Pedro teve uma retrospectiva sobre sua caminhada com Cristo e da absoluta certeza de suas promessas. Porque se a gente olhar Pedro quando andava com Jesus, ele não era um cara assim tão cheio de fé, né? Era um cara que queria dar palpite para Jesus, falar, Deus, faz isso contigo, de maneira nenhuma tu vai para a cruz, não vamos te deixar morrer, né? Daí Jesus falava para ele, cala a boca, tu não entende nada que é de Deus, só entende aquilo que é dos homens, sai para trás de mim, Satanás, né? Chamava o cara de Satanás. Daí depois quando Jesus confrontava ele dizendo, Pedro, tu me ama? Ele, Senhor Pedro, Deus sabe que eu te amo.
não sei o quê. 3 vezes isso. Jesus falou, então cuida das minhas ovelhas. Daí Pedro ficou quietinho, olhou para os lados, olhou para João. Tá, mas e desse daí o que vai ser? Do tipo, tu não vai? Tu vai só me xingar? Tu vai só puxar minhas orelhas? Não vai puxar a orelha desse daí? Puxa a orelha de João também, Senhor. Não sei o quê. Então a gente vê que aqui existe um contraste desse Pedro que está na cadeia com o Pedro que andou com Jesus. Amém? Mas por que isso? Porque aconteceu com Pedro aquilo que aconteceu com Jó, em Jó 42, versículo 2. Ele diz assim, ó, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Então ele refletiu em todas as promessas que Deus havia feito para ele. E ele, tem nada que possa impedir os planos do Senhor. Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, faz parte do plano de Deus, tá tudo tranquilo. Amém? Então, ele fez essa retrospectiva da sua caminhada, né? Chegou a essa conclusão. Ainda dentro da observação que eu escrevi, eu botei assim, ó. Mas podemos dormir e descansar no Senhor, depois de fazer a nossa parte, que é a santificação e orar. Pedro estava tão forte assim porque ele estava praticando a santificação, ele estava na praticidade de ser uma pessoa santa. Por quê? Porque agora ele orava. Amém? Antes, quando ele estava com Jesus, a gente via muito da parte de Jesus levando eles para orar, ou Jesus orando sozinho e coisa e tal. Mas agora, depois que o trabalho era com eles, era com os apóstolos, eram eles que tinham que fazer, eles tinham que orar. Se eles não orassem, eles não curavam enfermos, não faziam maravilhas como eles faziam aqui. Então, com certeza, Pedro tinha uma vida brutal de oração. A ponto de eu afirmar aqui, que eu acredito, que nesse momento aqui, Pedro conhecia muito mais Jesus do que quando andou com ele. Depois de Jesus ascender aos céus, ele conhecia muito mais Jesus. Depois de Jesus ascender aos céus, somente pelo Espírito Santo, na oração, Espírito Santo falando com ele, do que na comunhão com Jesus. Por quê? Porque agora ele vivia na praticidade daquilo que Deus queria. Ele não vivia na praticidade daquilo que ele queria, de Deus, Jesus, nenhum mal te sucederá. O quê? Ninguém vai te pegar hoje, Jesus. Vamos cortar a orelha desse soldado aqui. Não, ele não vivia segundo a praticidade dele. Ele vivia segundo a praticidade do Senhor. E se tu não orar, se tu não buscar, não colocar isso na tua vida, não pedir, Senhor, me ajuda a ser dessa forma, tu nunca vai conseguir. Amém? Amém. Se bobear, nunca vai ir para o céu. Por quê? Porque tu não tem uma vida de relacionamento com Deus. E todas as religiões, elas, para ti ser salvo, para tu ir para um lugar chamado de céu, depende dos teus atos bons e ruins. Dos bons ser mais bom do que ruim. E o cristianismo é o único que não depende disso. O cristianismo é a única religião em que a salvação depende do relacionamento com Deus. Se tu tem ou não tem. Amém? Tem relacionamento com Deus ou não tem? É isso que a vida do cristão, ela depende. E o relacionamento não vai somente por ir na igreja, não vai somente por ler a palavra, conhecer os mandamentos e entender o que a Bíblia diz. Amém? O relacionamento de Deus vem pela praticidade, não somente dos mandamentos de Cristo, e como não mentir, não desejar a mulher do próximo, guardar os mandamentos de Cristo, mas como também orar continuamente, orar e sem cessar, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Amém? De tu manter essa vida de oração. Amém? Vamos para... Amor, quanto tempo a gente está falando já? Vou ver aqui. Vamos para versículo 7. De repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. Então, de repente, do nada, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro, acordando ele, Pedro estava bem tranquilo, dormindo, né? Tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. 53 minutos. 53 minutos, já estava, meu Deus. Enfim, a resposta chegou. Muitos poderiam não orar, né? Nessa situação e afirmar, Deus sabe o que eu quero, ou perder a fé e não orar, né? Mas olha o que diz em João capítulo 11, versículo 40.
João capítulo 11, versículo 40, diz assim, ó: então Jesus lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então é isso, irmãos. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo ali poderia dizer que não, que Pedro seria morto, que nem Tiago, mas se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, enfim, a resposta chegou. Muitos poderiam não orar nessa situação e afirmar, Deus sabe o que eu quero, e como eu disse, né, não orar, né, e perder a fé. Mas aqui, aquele que crê, verás a glória de Deus. Versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Então Pedro pensou que ele estava tendo uma visão, que nem aquela visão da panela com os animais que eram impuros, que Deus dizendo, mata e come. Ele pensou que era a mesma coisa. Ele, eu tô saindo da cadeia, só tô tendo uma visão. Glória a Deus por essa visão. O que Deus quer falar comigo? Era o que ele estava ali viajando. Amém? Versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então, irmãos, aqui não fala o que aconteceu com os guardas, né? Eu estava esperando aqui para ver, né? Não lembrava aqui enquanto eu estava falando, mas eu acho que eles caíram no sono, né? Para não ver Pedro passando. Eles caíram no sono e viram Pedro passando. Daí, no 10 aqui, ele se ligou, né? Ó, quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que esperava o povo judeu. Então, Deus vai fazer um milagre. Só que o milagre não vai ser contínuo na tua vida. Não é por causa que Deus fez maná fez cair maná no deserto durante 40 anos para o povo, quando eles estavam lá no deserto, que ele fez chover maná por todo o resto da história de Israel. Não, foi por um tempo. Amém? Então sempre chega um momento que Deus deseja que caminhemos sozinhos. O anjo falou, ó Pedro, eu vou contigo até aqui. Agora é contigo, sozinho. A parte do milagre Deus fez. Agora, a parte de Pedro, que era caminhar com as pernas, qual era a parte mais difícil? Sair da cadeia. O anjo foi lá e fez isso com ele. Agora, o que Pedro precisava? Era caminhar. Pedro, precisa caminhar por cima da água? Ah, não. Tu precisa sair voando no tapete voador e coisa e tal, é muito longe. Não, é pertinho aqui da minha casa. Então, vai a pé. Caminha. Amém? Então, sempre chega o momento que Deus deseja que caminhemos sozinhos. Não que caminhemos sem Ele, mas que nós agimos. Amém? Faça a obra dele sem depender de algo miraculoso, de um milagre, de algo maravilhoso. Amém? Da gente usar os dons que a gente tem, como a internet, por exemplo. Amém? Por exemplo, o dom de línguas estranhas, ele serve também para falar, né? Orar em línguas e as pessoas de outras nações ouvirem tu pregando na língua deles. Do tipo, o cara tá pregando, né? Falando ali em línguas estranhas e o japonês está ouvindo aquilo em japonês. Vocês entenderam? Então, precisa de aquilo ali para o japonês ouvir. Mas, hoje em dia, tendo alguém um intérprete, precisa disso, das línguas estranhas. É maravilhoso se tiver, né? Mas se tiver intérprete ali traduzindo do português para os japoneses entenderem, amém? Então, está caminhando sozinho, com as próprias pernas. Amém? Então, versículo 11 de novo, Pedro tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Ele acordou e disse, não é uma visão, cara, realmente eu tô saindo da cadeia, né? E me livrou da mão de Herodes e de tudo que o esperava o povo judeu. Então, o livrou do desejo do inimigo. O inimigo tem o desejo de te matar, roubar e destruir, amém? E o Senhor tem o desejo de te livrar, amém? Do desejo do inimigo, de acabar com as correntes do diabo. Mas o que tu precisa? Orar incessantemente. Qual foram os detalhes que a gente deu ali? A oração tem que ser intensa, contínua, a Deus, amém? Específica e, quando precisar, comunitária, amém? A igreja num todo
juntos, né, orando pelo, fugiu a palavra aqui, pelo objetivo específico. Amém? Não era bem isso, mas vocês me entenderam. Versículo 12. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Aqui, a casa de Marcos, provavelmente Marcos, o seu discípulo, que escreveu o Evangelho de Marcos, com tudo que ele aprendeu com Pedro. Amém? Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Então, aqui o bagulho era tão extraordinário que as portas da cadeia abriam para ele e a porta da igreja ficava fechada, né? Mas logo se resolve. Disseram-lhe: estás fora de ti? Falando para a mulher: mas tá louca, irmã, tá viajando, não pode ser. Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: olha, ou tu tá louca ou é o seu anjo. Falaram que então disseram: é o seu anjo. Pedro não pode estar batendo na porta. Ou tu tá louca, irmã Rod, ou é o anjo, né, de Pedro. Oravam tanto pelo milagre que na hora que aconteceu, duvidaram, não acreditaram. Mas glória a Deus, é a Deus que nos impressiona. Também tem um versículo que eu falo, se não me engano, em Efésios, que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou deseja. Glórias a Deus por isso. Amém? Mas Pedro, versículo 16, mas Pedro continuava a bater e quando abriram, viram-no e se espantaram. Então Pedro: pelo amor de Deus, abre a porta da igreja, não vão ficar assim pra mim não, vamos abrir isso daí, né? E se espantaram. Mas meu Deus, a gente orou tanto. Eles oravam e não acreditavam, né? Ou acreditavam, né? Mas oravam por mandamentos, eu sei lá, né? A gente se espanta porque Deus é maravilhoso, né? Ele faz infinitamente mais aquilo que a gente pede, não tem como se espantar. Eu querer explicar por que se espantaram, criticar os irmãos, seria uma maldade, né? Se espantaram porque Deus é bom e Deus nos espanta. A palavra de Deus fala em Deuteronômio, né, que Deus é um Deus assombroso, é um Deus terrível, né? Tem a música do Antidemon que fala, o nome da música é Assombro, né? Que fala de Jesus, um Deus tão terrível, não há Deus igual. Amém? Esse é o poder do nosso Deus, Deus terrível, é aquele que, tipo, não terrível de feioso, mas que ele nos impressiona. Meu Deus, constrange, né? Muito, meu Deus, poderoso isso, né? Versículo 17. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, fica quieto, tava lá, todo mundo, aleluia, né? Daí fica quieto. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Anunciai isto. Anunciai o quê? A situação de que o corredor da morte de Pedro transformou-se em testemunho. Amém? Anunciai isto, de como uma coisa tão negativa na minha vida transformou-se em peso de glória, transformou em uma situação em que Deus glorificou o seu nome, assim como aquele cego que uma vez eu perguntei para Jesus: Senhor, quem pecou, este homem ou os seus pais? E Jesus respondeu: nem este homem nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu cego para a glória de Deus. Então eu fui para a cadeia, eu passei medo, eu estava no corredor da morte. Para quê? Porque eu pequei? Não, para a glória de Deus. Anunciai isto aos irmãos. Amém? Anunciar que o nosso Deus trabalha, que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus milagroso, que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, mas isso só aconteceu por quê? Porque eles oraram incessantemente, de maneira comunitária, intensamente, não de maneira casual. Amém? Amém. Aconteceu porque oraram. Tu quer transformação na tua vida? Ore. Tu quer transformação na vida da tua igreja? Ore. Tu quer transformação na vida do teu trabalho, né? Na história da nossa nação? Ore a Deus. Converse com Ele. Invoque Ele. Chame Ele para dentro. Porque senão, tu não tem relacionamento com Deus. Tu não está experimentando Deus. Alguém um dia conheceu alguém que falou em línguas estranhas sem orar? Alguém que recebeu sem orar?
Tô aqui conversando, tomando um cafezinho. Vamos. Começou, foi batizado com o Espírito Santo, começou falando em línguas estranhas. Alguém conheceu isso? Não. Só recebe isso quem é obediente, como diz em Atos, como a gente leu semana passada, e quem ora. Se tu não tem uma vida de oração, tu não tem uma vida com Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu conheço histórias e coisa e tal. Tu está conhecendo aquilo que Deus tem para falar para ti, mas tu não está falando com Ele. Eu posso saber o que a minha esposa tem para falar para mim, mas se eu não conversar com ela, eu não vou desenvolver nada. Eu vou saber o que ela tem para falar comigo. Por exemplo, ela tem um problema para falar comigo. Eu posso saber. Mas se eu não conversar com ela sobre o problema, eu não vou resolver. E tu tem um problema a resolver com Deus. Que é o quê? É o teu pecado. Tu tem o teu pecado para resolver com Deus. E se tu não orar, se tu não falar com Ele, tu não vai resolver esse problema. Amém? Ah, mas eu já aceitei Jesus e coisa e tal, e Ele já perdoou os meus pecados. Amém, acredito nisso. Mas se tu não tem uma vida de oração, isso já demonstra que talvez tu não é tão nascido de novo como tu acredita que tu é. Amém? Porque quem nasce de novo vive nas obras em que Deus separou para que nelas andasse. Salvação não é por obras, não é. Mas aquele que é salvo, ele anda nas obras que o Senhor separou para os salvos. E uma delas é uma vida de oração contínua. Amém? Todo dia conversar com o Senhor. Pode chegar no dia assim, bate, se esquece, tá cansado, acaba caindo de sono. Pode ser, mas agora tu passa semanas, meses, e tem, eu sei que tem. Pessoas que passam isso, se dizem cristãos e passam semanas, dias, sem conversar com Deus, sem se humilhar, sem pedir perdão. A pessoa não pede perdão e é salva. A pessoa diz, não, eu só estou perdoado, eu fui perdoado na cruz, e não pede perdão continuamente pelos seus pecados, é salva. Como isso? Estamos quase encerrando. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Beleza? Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, irmãos, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Amém. Mas nós não sabemos orar como convém. Como é que eu vou orar como convém? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas como é que ele vai interceder por ti se tu nem ora? Eu não sei como orar como convém. Para orar como convém, o Espírito Santo tem que interceder por mim, para daí eu começar a orar como convém. Daí ele me ajuda, ele me capacita a isso. Mas se eu nunca orar, eu nunca vou saber, nunca vou ter a capacidade de abrir a boca para orar como convém, porque eu nunca comecei. É como quando eu entro numa empresa nova. Eu não sei trabalhar na máquina que me colocaram. Para eu saber, para eu aprender, eu tenho que exercer, eu tenho que praticar. Então, para tu ter uma vida de oração, de uma oração que convém ao Senhor, que ele não sabe pedir como convém, então uma oração que convém ao Senhor, tu só vai ter ela quando tu praticar da mesma maneira que tu pratica na máquina do trabalho, da mesma maneira que um jogador de futebol, ele melhora cada vez mais quanto mais ele pratica. Amém? Então, se não sabemos nem orar como convém, como iremos no dia a dia levar uma vida cristã sem o devido relacionamento com Deus? Se eu não sei orar como convém, é porque eu não sei ter o relacionamento. O que é orar? É relacionamento com Deus. Eu não sei orar, minha natureza já não sabe orar como convém. Então eu não sei ter um relacionamento com Deus como convém. E como é que eu vou ter? Na prática. Deus, eu não sei orar como convém. Vou orar aqui. Jesus, me perdoa, bababá, e vou ter na prática. Vou orando, o Espírito Santo vai intercedendo por mim, vai me ensinando a orar como convém, e eu vou ter uma vida de oração, a praticidade da vida de oração como convém. Vou ter o quê? Um relacionamento com Deus como convém. Mas, se nós não temos um relacionamento com Deus, que é a oração, como convém, como dia a dia nós vamos levar uma vida cristã sem esse devido relacionamento? Vou te dizer, tu não vai levar. Tu não vai levar. Tu vai falar palavrão e não vai te pesar na consciência. Tu vai olhar para uma mulher na rua e não vai te pesar a consciência. Tu vai mentir para o teu marido, não vai pesar na tua consciência. Tu vai
dar o troco errado e não a mulher do mercado vai te dar o troco errado e tu não vai devolver e não vai pesar na tua consciência. Por quê? Porque tu não tem uma vida com Deus. Não vai te pesar porque tu não tem uma vida com Deus. Tu não tem o Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo é dado na medida que a gente obedece. E um dos primeiros mandamentos é que a gente orar. Não estou dizendo que primeiro na lista, mas um dos mais importantes. E a gente orar, ter a praticidade para orar como convém, ter a comunhão com Deus como convém. Amém? O relacionamento com Ele como convém. Se tu não tem essa vida de oração, tu vai continuar nessa vidinha onde tu peca todo dia e não tem peso nenhum na tua cabeça. Irmãos, o cristão vai pecar. Mas no momento que ele vai pecar, ele tem que, puxa vida, olha o que eu fiz, oh Deus, me desculpa, me perdoa, ficar com aquele peso, constrangido, oh Jesus, me desculpa, o que eu fiz? Ficar sem cara diante de Deus. Mas essa mesma ficar sem cara, o Espírito Santo trabalha na tua vida para vem, filho, eu te perdoo, eu quero trabalhar nesse arrependimento, vem aqui. Mas se tu não tem essa vida de oração, tu vai continuar falando muito palavrão, tu vai continuar olhando pornografia, vai continuar se drogando, vai continuar acreditando numa miscelânea de religião, vai ir na igreja, mas continuar acreditando em santo, vai ir na igreja e continuar acreditando em arruda, tu vai ir na igreja e vai continuar acreditando em mal olhado, né? E não é, como é que se diz, falo das crianças, como é que é o nome? Quando a Lara era bebê. Falaram. Gente, pelo amor de Deus. Que fala que colocou bala. Não, como é que é, amor? Eu estou pensando no Google aqui. Vai ter tudo isso, essa miscelânea de vida diabólica indo na igreja. E essa miscelânea por quê? Porque tu não ora. Amém? Para encerrarmos, vamos para 1 Crônicas, capítulo 16. Quebrante, né? Assim. O bebê tá com quebrante, colocaram quebrante. Não, bebê. Vai ser da igreja, vai continuar acreditando nessas coisas, em quebrante, né? Por quê? Porque não tem uma vida de oração para o Espírito Santo pegar, falar, ó, querido, essas coisas não existem, abre tua cabeça, lê a Bíblia, parece que não é crente, né? Que nem quando pega o crente e paga, Virgem Maria, Nossa Senhora, né? Nessa coisa, não tem a vida de oração, amém? Estou dizendo que isso é um exemplo a dar. É cultural mesmo. É cultural, né? Mas, cultural, mas o cristão com a praticidade de se cuidar consegue mudar esses hábitos. Para encerrarmos, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, diz, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai a sua face continuamente. Irmãos, quer poder? Quer o Senhor na tua vida? Quer a presença? Busca. E a busca, lendo tu conhece, tu entende. Mas tu só vai encontrar essa face do Senhor e o poder dele orando, buscando. Amém? Daí eu grifei assim. A Bíblia é a carta de Deus para nós. E Ele conversando conosco. Amém? Que a Bíblia, a palavra de Deus, é a carta de Deus para nós, é Ele falando conosco, direcionando os seus ideais, aquilo que Ele quer na nossa vida. Amém? E nós orando, não é somente nós falando com Ele, mas é nós experimentando o Senhor na praticidade e não somente na teoria ou na escrita. Amém? Não é somente ler de um Moisés que teve a face brilhando com a glória de Deus, mas é um Henrique, é um José, é um João, é uma Maria da vida que está orando e sentiu a glória de Deus, a glória que Moisés sentiu, a glória que foi derramada no templo, quando o templo inaugurou, que as pessoas não conseguiam se manter em pé. É a glória que Pedro e os apóstolos sentiram no dia do Pentecostes. Amém? Isso só vem pela oração. Relacionamento com Deus, a transformação genuína vem lendo a palavra, aprendendo a doutrina do Senhor, mas se não orar, só vai conhecer a teoria e não a prática. Amém? Porque tu nunca vai conseguir
viver uma vida cristã, porque o homem ele é incapacitado. O ser humano normal, o homem carnal, é incapacitado de viver a vida cristã. Ele pode até tentar viver a vida cristã, mas ele não vai conseguir, porque a vida cristã é a exigência de Deus. É como Deus quer, e nenhum homem consegue isso senão pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é dado mediante a obediência, como diz lá em Atos, no capítulo 5, se eu não me engano. Amém? Então, irmãos, vamos mudar isso na nossa vida. Quer a transformação? Quer hoje ser uma nova criatura? Quer realmente ter certeza da tua salvação? Comece a ter uma vida de oração. Acho difícil querer ter a certeza da salvação e não ter uma vida de oração. Amém? Então, irmãos, a palavra vem para colocar um espelho na nossa vida. Amém? Para que a gente possa olhar, eu estou desse jeito, tenho que mudar. Obrigado, Senhor, por me mostrar. Obrigado por me mostrar que eu estava indo pelo caminho errado. Amém? Muitas vezes a palavra nos confronta e a gente fica triste. Mas não é para a gente ficar triste. A gente não fica triste se alguém pega e fala, cara, não vai para esse caminho, para essa rua que estão assaltando, vai por essas aqui, não estão. A gente não fica triste quando nos avisam isso. Porra, ainda bem o cara avisou, né? Tá indo pro caminho errado. Da mesma forma, irmãos. Não fica triste porque a palavra coloca um espelho na nossa frente, que a gente vê que a gente é todo pecador, todo errado, a gente, pá, que droga, olha como que eu tô. Amém? Não fica triste por isso. Agradeça. Diga, obrigado, Senhor, por mostrar que eu estava indo pela rua errada. Agora eu vou pela rua certa. A rua da oração, a rua da praticidade, da comunhão, não somente como é que a palavra que eu estava usando, da comunhão, do relacionamento com Deus. Quero andar por essa rua, pelo caminho estreito de Deus. Amém, queridos irmãos? Glórias a Deus, então. Vamos orar ao Senhor, agradecer Ele por essa palavra e orar para que, em nome de Jesus, isso que foi pregado hoje trabalhe na tua vida de maneira brutal, para que, em nome de Jesus, nós não tenhamos somente uma igreja que entenda da palavra de Deus, que entende de tudo aquilo que a Bíblia fala, mas que entenda de oração, que entende de praticidade das coisas de Deus. Amém? Que conheça a presença de Deus, que sinta, que tenha dons, que maravilhas te sigam, porque tu é um homem e uma mulher de oração. Amém? Vamos orar. Querido amado Deus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela tua palavra. Amém, Deus. Pelo teu puxão de orelha. Te agradeço, Senhor, por nos dar essa graça, a entender, Senhor, o quão importante é uma vida de oração. Não somente de sermos crentes nominais, de que se digam cristãos, que entendam a palavra e não orem. Eu te agradeço por isso e peço, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, todos que ouviram essa palavra ainda vão ouvir, que comecem a partir de hoje com santo temor santo temor e tremor, terem uma vida de oração. Muitos poderão começar e orar tudo errado, falar um monte de coisa que não convém, mas é porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos ter uma vida cristã como convém. Mas o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas é o mesmo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis nas nossas orações e nos instrui a orar como convém. Para que em nome de Jesus nós possamos estar experimentando da glória e do poder de Deus, como diz em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Em nome de Jesus Cristo, meu muito obrigado, Senhor. Que a tua graça, que a tua bênção, que essa oração seja, que estou orando agora, que os irmãos estão concordando, em comunhão, Amém. Ligando aqui na terra para ser ligado no céu, que seja uma realidade tão real quanto a Bíblia, quanto o papel que nós folhamos, tão real quanto o alimento que nós comemos, a tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos. Então, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Minha esposa quer falar alguma coisa? Fala, amor. Pedir pros irmãos, amor, colocarem a vida do meu avô em oração. A Amém. gente descobriu ontem que tá com câncer Amém. na próstata, né? Amém. Egídio Irmãos, de Deus, o nome dele. Egídio? Egídio. Irmãos, a gente vai orar agora, antes de eu me despedir de novo. Vamos orar mais uma vez pelo Egídio, o vô da Bárbara, amém? O pai da Jussara, que ele está com câncer de próstata. E vamos orar para que em nome de Jesus Deus manifeste o seu poder, se for da vontade dele. Amém? Então já vamos nos despedir.
Mas antes vamos orar mais uma vez, orar pela vida do vô da Bárbara, amém? Querido amado Deus, em nome de Jesus, colocamos, Pai, a vida do seu Egídio diante de Ti. Senhor, Tu conheces seu coração, Tu conheces, Senhor, os seus caminhos. Então, Pai, pela Tua infinita misericórdia, só Tu sabes, Senhor, por que ele se encontra desse jeito, qual é o Teu plano, o Teu trabalho por trás disso. Nós oramos a Ti, Pai, que se for da Tua vontade, se for de acordo com o Teu querer, que em nome de Jesus Cristo, pelo poder que foi derramado na cruz do Calvário, que em nome de Jesus, ele possa ser curado desse câncer. Se for da Tua vontade, nós oramos para que o seu Egídio seja curado para o Teu louvor e glória. Nós queremos, nós desejamos por isso, nós oramos para que, se for da Tua vontade, assim seja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Irmãos, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Deus abençoe a tua vida, os irmãos que acompanharam ao vivo, aqueles que acompanharão depois. Amém. Que Deus abençoe a tua semana, a tua família, te dê uma semana de bênção e de vitória. Amém. Vamos continuar aí todos conectados. Domingo que vem, mais uma vez, a gente vai estar por aqui, pelo Facebook, pregando a palavra do Senhor. Amém. E vou pedir para os irmãos, eu já devia ter pedido isso antes, e semana que vem eu vou tentar lembrar, pra gente fazer isso. Na hora que tu for assistir aí no teu Facebook, compartilha no teu Facebook, para que os teus amigos também possam acompanhar. Amém? É uma maneira de incluir as pessoas dentro da igreja sem elas quererem. Amém? Vou passar assim, vou ver isso aqui. Amém? Então é isso. Acho que não temos mais algum aviso. Os avisos importantes para o pessoal da Crash a gente dá lá no grupo da igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.